Conformidade com o mundo. Cartas de John Newton. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Pode ser de considerável utilidade nos dias atuais explicar claramente a força do preceito do apóstolo. Não se conformem com este mundo, e declarar o limite justo entre uma conformidade pecaminosa com o mundo e aquela singularidade escrupulosa que brota de um princípio de justiça própria e uma visão contraída do espírito e da liberdade do Evangelho. Para tratar esse ponto com precisão, seria necessário um tratado em vez de uma carta. Eu apenas me comprometo a lhe oferecer algumas dicas. E de fato, quando a mente é formada para um gosto espiritual, um simples desejo de ser guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus, juntamente com uma devida atenção à nossa própria experiência, irá, na maioria dos casos práticos, substituir a necessidade de longas e elaboradas dissertações. Pelo mundo, na passagem aludida, Romanos 12, 2, suponho que o apóstolo quer dizer conformidade com os homens do mundo em distinção aos crentes. Estes, não tendo o amor de Deus em seus corações, ou seu temor diante de seus olhos, estão, é claro, engajados em tais buscas e práticas que são inconsistentes com nosso santo chamado e nas quais não podemos imitá-los ou cumpri-los sem ferir nossa paz e nossa profissão. Somos, portanto, obrigados a evitar a conformidade com eles em todos esses casos, mas não somos obrigados a recusar toda interação com o mundo ou impor restrições a nós mesmos, quando a Escritura não nos restringe, a fim de nos tornar tão diferentes do mundo quanto possível. Para exemplificar em alguns detalhes, não é necessário, talvez não seja lícito, renunciar totalmente à sociedade do mundo. Um erro desse tipo ocorreu nas primeiras eras do cristianismo, e os homens, a princípio talvez com um desejo sincero de servir a Deus sem distração, se retiraram para desertos e lugares desabitados e desperdiçaram suas vidas à distância de seus semelhantes. Mas, a menos que pudéssemos fugir de nós mesmos da mesma maneira, isso não nos daria nenhuma vantagem. Enquanto carregarmos nossos próprios corações perversos conosco, seremos expostos à tentação, não importa onde formos. Além disso, isso estaria frustrando o fim de nossa vocação. Os cristãos devem ser o sal e as luzes do mundo, conspícuos como cidades construídas sobre uma colina. Eles são ordenados a deixar sua luz brilhar diante dos homens para que eles, contemplando suas boas obras, possam glorificar seu Pai que está nos céus. Esse desvio imprudente dos caminhos da natureza e da providência deu ocasião, por fim, às mais vis abominações. E os homens que se retiraram do mundo, sob o pretexto de aposentadoria, tornaram-se mais perversos e abandonados à medida que viviam mais longe da vista e da observação pública. Nem temos liberdade, muito menos somos obrigados a renunciar aos deveres da vida relativa de modo a nos tornarmos descuidados no cumprimento delas. Devem, de fato, ser feitas concessões para as angústias de pessoas recém-despertadas, ou sob o poder da tentação, que pode por um tempo absorver tanto seus pensamentos a ponto de indispor grandemente para seu dever limitado. Mas, em geral, a evidência adequada dos verdadeiros cristãos é, não apenas que eles podem falar sobre coisas divinas, mas que, pela graça de Deus, eles vivem e agem de acordo com as regras de sua palavra no estado em que sua providência os colocou, seja como senhores ou servos, maridos ou esposas, pais ou filhos, governando ou rendendo obediência
como aos seus olhos. Diligência e fidelidade na administração de preocupações temporais, embora observáveis na prática de muitos homens mundanos, podem ser mantidas sem uma conformidade pecaminosa com o mundo. Nem somos obrigados a recusar um uso moderado dos confortos e conveniências da vida, adequados à posição que Deus nos designou no mundo. O espírito de autojustiça e adoração à vontade trabalha muito dessa maneira e supõe que há algo excelente em jejuns longos, em abster-se de alimentos agradáveis, em usar roupas mais grosseiras do que as habituais com aqueles na mesma posição de vida e em muitas outras austeridades e singularidades não ordenadas pela palavra de Deus. E muitas pessoas, que são principalmente sinceras, são gravemente sobrecarregadas com escrúpulos a respeito do uso de coisas lícitas. É verdade, há necessidade de uma vigilância constante para que o que é lícito em si mesmo não se torne prejudicial a nós por seu abuso. Mas essas restrições exteriores podem ser levadas a grandes distâncias, sem uma centelha de verdadeira graça e mesmo sem o conhecimento do Deus verdadeiro. As mortificações e austeridades praticadas pelos Brahmanes na Índia são muito mais severas do que os efeitos mais zelosos da superstição moderna em nosso país. Há uma restrição que surge mais da ignorância do que do conhecimento. É totalmente ocupada com coisas externas e gratifica o espírito do eu de uma maneira e parece reprimi-lo de outra. Um homem pode quase deixar seu corpo passar fome para alimentar seu orgulho, mas para aqueles que temem e servem ao Senhor, toda criatura de Deus é boa e nada deve ser recusado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Não obstante essas limitações, o preceito é muito extenso e importante. Não vos conformeis com o mundo. Como crentes, somos estrangeiros e peregrinos na terra. O céu é nosso país e o Senhor é nosso Rei. Devemos ser conhecidos e notados como seus súditos e, portanto, é seu prazer que não falemos a língua pecaminosa ou adotemos os costumes pecaminosos da terra em que peregrinamos. Não devemos nos conformar com o mundo como fizemos nos dias de nossa ignorância. E embora tenhamos recebido os princípios da graça e tenhamos provado da bondade do Senhor, a admoestação ainda é necessária, pois somos renovados, mas em parte, e somos suscetíveis de sermos desviados para nosso mal pela prevalência de maus exemplos e costumes ao nosso redor. Não devemos nos conformar com o espírito do mundo. Como membros da sociedade, temos uma parte a desempenhar nela em comum com os outros. Mas se nossos negócios são os mesmos, nossos princípios e fins devem ser totalmente diferentes. A diligência em nossos respectivos chamados é, como já observei, louvável e nosso dever, mas não com as mesmas visões que estimulam a atividade dos homens do mundo. Se eles acordam cedo e descansam tarde, seus esforços surgem e terminam em si mesmos para estabelecer e aumentar sua própria importância, para adicionar casa a casa e campo a campo, para que, como os construtores de Babel, possam obter um nome ou fornecer meios para a gratificação de suas paixões pecaminosas. Se tiverem sucesso, eles se sacrificam. Se forem contrariados em seus desígnios, eles ficam cheios de ansiedade e impaciência. Eles murmuram ou desanimam. Mas um cristão deve perseguir seu chamado legítimo com um olho na providência de Deus e com submissão à sua sabedoria. Assim, na medida em que ele age no exercício da fé, ele não pode ser decepcionado.
ele lança seu cuidado sobre seu Pai Celestial que prometeu cuidar dele. O que Deus dá, ele recebe com gratidão e é cuidadoso como um mordomo fiel para melhorá-lo para o avanço da causa de Deus e o bem da humanidade. E se ele encontra perdas e cruzes, ele não fica desconcertado, sabendo que todas as suas preocupações estão sob uma direção divina. Que o Senhor a quem ele serve escolhe para ele melhor do que ele poderia escolher para si mesmo, e que seu melhor tesouro está seguro, fora do alcance das várias mudanças às quais todas as coisas no estado presente estão sujeitas. Não devemos nos conformar com as máximas do mundo. O mundo, em vários casos, chama o mal de bem e o bem de mal. Mas devemos recorrer à lei e ao testemunho e julgar as coisas pela palavra infalível de Deus, sem sermos influenciados pela determinação dos grandes ou dos muitos. Devemos obedecer a Deus em vez do homem, embora por isso possamos esperar ser desprezados ou injuriados, sermos feitos objeto de observação ou de chacota para aqueles que desafiam sua autoridade. Devemos dar nosso testemunho da verdade, como ela é em Jesus, confessar a causa de seu povo desprezado e andar na prática da obediência universal, suportar pacientemente as reprovações e trabalhar para vencer o mal com o bem. Assim mostraremos que não temos vergonha dele. E há uma hora chegando, quando ele não se envergonhará de nós, que o seguimos e carregamos sua cruz no meio de uma geração perversa, mas reconhecerá nossos nomes inúteis diante do mundo reunido. Não devemos nos conformar com o mundo em suas diversões. Devemos nos misturar com o mundo na medida em que nossas conexões necessárias e providenciais nos envolvam, na medida em que tenhamos uma expectativa razoável de fazer ou obter o bem, e nada mais. Que comunhão tem a luz com as trevas, ou que concórdia tem Cristo com Belial? O que um crente tem que fazer nesses lugares e companhias onde tudo tende a promover um espírito de dissipação, onde o temor de Deus não tem lugar, onde as coisas são propositalmente dispostas a inflamar ou satisfazer apetites e paixões corruptos e pecaminosos e a banir todos os pensamentos sérios sobre Deus e nós mesmos? Se é nosso dever redimir o tempo, andar com Deus, fazer todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seguir o exemplo que Ele nos deu quando estava na terra e operar nossa salvação com temor e tremor, deve, é claro, ser nosso dever evitar uma conformidade com o mundo nessas diversões vãs e sensuais que estão em contradição direta com o estado de espírito espiritual, como a escuridão com a luz. Os principais desejos de cada pessoa sob a influência dos princípios do Evangelho serão manter uma comunhão habitual com Deus em sua própria alma e manifestar o poder de sua graça aos olhos dos homens. Na medida em que um cristão é infectado por uma conformidade com o espírito, máximas e costumes pecaminosos do mundo, esses desejos serão frustrados. Fogo e água não são mais opostos do que aquela paz de Deus que ultrapassa todo entendimento e aquele pobre prazer precário que é buscado em uma conformidade com o mundo. Um prazer, se digno do nome, que entristece o Espírito de Deus e entorpece o coração. Quem quer que, depois de ter provado que o Senhor é gracioso, tenha sido persuadido a fazer o experimento e a se misturar com as vaidades do mundo, certamente trouxe uma umidade sobre sua experiência e se indispôs para o exercício da oração e a contemplação das verdades divinas. E se alguém não é sensível a uma diferença a esse respeito, é porque o veneno teve um efeito ainda mais profundo, de modo a entorpecer seus sentidos espirituais.
Conformidade com o mundo é a ruína de muitos professores hoje em dia. Eles encontraram uma maneira como pensam de servir a Deus e a Mamon. Mas porque são de mente dupla, são instáveis, não fazem progresso e, apesar de sua frequência em ordenanças, são magros dia a dia. Uma forma de piedade, um esquema de noções ortodoxas eles podem atingir, mas permanecerão destituídos da vida, poder e conforto da piedade, enquanto se apegarem àquelas coisas que são incompatíveis com ela. A conformidade com o mundo é igualmente uma obstrução no caminho daqueles que professam o desejo de glorificar a Deus aos olhos dos homens. Tais professos o desonram. Por sua conduta, até onde lhes cabe, eles declaram que não encontram a religião do Evangelho que responda às suas expectativas, que ela não lhes proporciona a satisfação que antes esperavam dela, e que, portanto, são forçados a buscar alívio do mundo. Eles entristecem o povo de Deus por suas complacências e muitas vezes enganam os fracos e, por seus exemplos, os encorajam a se aventurar em liberdades semelhantes que de outra forma não ousariam ter tentado. Eles encorajam os ímpios da mesma forma em seus maus caminhos, enquanto veem uma inconsistência manifesta entre seus princípios declarados e sua prática, e assim fazem com que os caminhos da verdade sejam mal falados. A extensão deste artigo me obriga a concluir abruptamente. Que o Senhor permita que você e eu levemos esse assunto a sério e oremos para que possamos, por um lado, entender e valorizar corretamente nossa liberdade cristã e, por outro lado, ser preservado daquele mal crescente, uma conformidade pecaminosa com o mundo. Amém.